Uma boa noite para você, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, em nome do Senhor Jesus. Estamos começando aqui mais um podcast. Hoje não é entrevista não, mas é um bate-papo aqui. O pastor Marcos Conchado vai estar contando seu testemunho de vida, porque grandes coisas o Senhor tem feito na vida dele, assim como tem feito na minha, tem feito também na sua vida. Você que está aí do outro lado, você que vai assistir essa live depois, que Deus abençoe poderosamente a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus. Estamos começando, já quero passar aqui a palavra para o pastor, para ele se cumprimentar aí a todos aí. Se tiver alguém que conhece ele também assistindo aí, fica à vontade, pastor. Amém, que Deus abençoe. Obrigado, J. Carlos, é isso, né? Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Quero que agradecer a sua vida, agradecer, né, por estar aqui, por essa oportunidade, agradecer, né, a pastora que intermediou, né, de nós estarmos aqui, minha querida pastora Marisol também, né, deve estar assistindo. Que Deus possa abençoar a vida de todos, em nome de Jesus. Já pedi para você, né, deixar o seu like aí, compartilhar, se inscrever aqui no canal, na plataforma, para que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos começando aqui, irmãos. Quero pedir para você ir lá no YouTube também. Estamos transmitindo também pela página do YouTube lá, pelo canal do YouTube. Estamos ao vivo lá. Ainda não fui lá dar uma olhada ainda, mas vou aqui dar uma olhada aqui para ver como está saindo a transmissão lá no YouTube. Eu não sei como está saindo o áudio do outro lado, irmão, porque eu instalei uma nova mesa aqui. Ontem até o pastor viu eu testando. E se você que está aí do outro lado estiver saindo perfeito o áudio, deixa aí nos comentários para nós aí, ó, tá saindo perfeito o áudio aqui, para nós estar sabendo como está saindo, porque nós aqui estamos ouvindo o retorno da mesa, não é um retorno do que está indo pela internet. Amém, em nome do Senhor Jesus. E eu quero começar já essa transmissão ao vivo, esse podcast, esse bate-papo aqui com o pastor. Quero já perguntar para o pastor: pastor, como é que o senhor teve um encontro com Deus? Como é que foi a sua conversão? O que Deus tem feito na tua vida? Se o senhor puder também resumir também em que ano que o senhor se converteu, conheceu o Senhor. Fique à vontade aí, pastor. Na verdade, Jota, eu cresci no berço evangélico, né? Sou filho de diaconisa, né? Líder de mulheres. Minha saudosa mãe, a gente se converteu, eu era bem pequenininho mesmo, e sempre servindo a Cristo, né, desde a minha infância, desde os meus, praticamente, creio eu, desde os meus 5 anos de idade servindo a Cristo, né, e estamos aí firme na caminhada, né, servindo ao Senhor Jesus, desde a infância mesmo, né, desde a criança, praticamente a gente cresceu na igreja, cresceu no berço evangélico, né. Amém. Assim, pastor, eu acho algo maravilhoso quando eu escuto alguém falando que nasceu no berço evangélico. E eu queria ter essa oportunidade de ter nascido no berço evangélico, porque depois que a gente conhece Jesus, a gente fala assim: nossa, como eu queria servir Jesus bem antes, né? Quando eu era jovem, quando eu tinha disposição, quando eu tinha mais saúde, né? A gente pensa assim: nossa, eu podia estar servindo Jesus naquela época. Fiz tanta coisa que eu não deveria ter feito lá no mundo, lá fora, e hoje eu tô aqui servindo a Jesus, mas eu poderia estar servindo lá. Então eu acho assim, é um grande privilégio a pessoa nascer num berço evangélico, poder estar servindo o Senhor desde criança. Com quantos anos o senhor começou a ir para a igreja, pastor? Na verdade, assim, eu comecei a ir na igreja mesmo com 5 anos de idade. 5 anos? 5 anos de idade. Foi assim, algo tão tremendo que eu vim para Jesus através da minha mãe na fé. Eu brinco, né, que é minha mãe institutora. Sabe o que é isso? Mãe institutora? Não. É mãe, tia e pastora. Mãe de pastora? Mãe, tia e pastora. Mãe e pastora. A mãe na fé, tia e pastora. Mãe, tia e pastora? Nossa. Então eu brinco, né? Eu faço essa brincadeira. Mãe institutora. Né? Que ela que me levou para Jesus, ela que
que me levou para servir a Cristo junto com a minha família. 5 anos de idade. 5 anos de idade eu comecei a servir a Cristo, né? E se Deus permitir, a gente vai contar um pouquinho do que Deus fez aqui. Sim. Né? Quando eu nasci com um problema de autismo. Né? Eu fui desenganado pela medicina. Os médicos falaram que eu não ia falar, não ia andar, ia ser como um vegetal. Uhum. Segundo a prescrição médica, eu ia ser como um vegetal, né? E através dessa minha mãe na fé, minha tia, minha pastora, que hoje também descansa no Senhor, né? Ela orando por mim, buscando pela minha família, clamando a Deus pela minha casa, né? E a gente sempre servindo, buscando a Deus. E ela pegou uma certa vez, ela fez uma oração por mim, ou Deus trazia nós para o Evangelho, ou Deus tirava ela da nossa frente. E como começou tudo isso? Minha mãe, minha saudosa mãe, ela era uma pessoa muito católica. Com todo respeito aos nossos irmãos católicos que estão nos assistindo, né? Com todo respeito, minha mãe, ela era uma pessoa muito católica, e ela uma vez, Ed, ela pegou para desafiar a minha tia, pastora Cida Campos, ela pegou e falou assim: já que esse seu Deus não quer curar o Marcos, eu vou para Aparecida do Norte. E lá em Aparecida do Norte que minha mãe aceitou Jesus. E dentro do ônibus, nós fomos para Aparecida do Norte porque minha mãe foi buscar a minha cura. Minha mãe foi lá buscar a minha cura. Só que chegando lá em Aparecida do Norte, sabe quando você pega uma criança e a criança ela quer alguma coisa e fica chorando, de espernear até, né? E nós, eu, meus 2 irmãos, a gente dentro do ônibus, né? E a gente começou a chorar, de espernear, que quem olhava parecia que meu pai tinha espancado a gente. Só que meu pai não levantou um dedo pra gente. Ao contrário, ele estava tentando agradar a gente pra gente descer do ônibus. Sim. Só que lá dentro do ônibus, minha mãe olhou pro meu pai e falou assim: o que nós estamos fazendo aqui? Que não é nosso lugar. O que nós estamos fazendo aqui? Né? Dentro do ônibus, lá em Aparecida do Norte, minha mãe e meu pai dobraram os joelhos e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Só que antes disso, a pastora Cida, juntamente com o pastor Joaquim, que hoje também descansa no Senhor, né, eles já vinham falando do Evangelho para os meus pais. Sim. Já vinha falando do Evangelho, falando de Jesus para minha mãe, pregando para minha mãe, porque quando eu nasci, né, os médicos falaram para minha mãe que eu não ia andar, não ia falar, ia ser um vegetal. E minha mãe ficou então desesperada, né? Minha mãe ficou apavorada. O que nós vamos fazer? O médico deu uma carta para minha mãe falando: ó, a melhor coisa que a senhora tem a fazer, mãe, é internar o seu filho numa casa de crianças autistas lá em São Paulo, né? E é uma casa de onde ele jamais vai sair. É a melhor coisa que a senhora tem a fazer, porque ele vai ficar com a senhora, ele vai dar trabalho para a senhora. Ele vai dar trabalho, porque vocês vão ter que largar a sua vida para cuidar dele. Né? E minha mãe falou: não vou fazer isso, internar meu filho. E minha mãe, então, voltando para Jundiaí, né, que eu fazia tratamento no Hospital das Clínicas em São Paulo. Voltando para Jundiaí, minha mãe chorando, né? E a pastora Cida sempre pregava a palavra de Deus para minha mãe, sempre falava de Jesus para minha mãe, mas minha mãe nunca queria saber, sabe? Minha mãe não, ela era uma pessoa que ela não suportava crente. Se chegasse um crente perto dela, coitada. Sei como que é. Então ela não gostava, ela não suportava mesmo. E aí a pastora Cida sempre pregando a palavra, falando de Jesus para minha mãe, falando de Jesus para o meu pai, né? Meu pai, ele bebia muito, né? Ao ponto que
Teve uma vez que minha mãe pegou, Ed, minha mãe pegou e chegou, era de madrugada, minha mãe pegou e pegou um frasco de álcool, aliás, um frasco de gasolina e uma caixinha de fósforo. E minha mãe ia botar fogo. Nós dormíamos num colchão na casa do meu avô. Nós morávamos de favor, porque meu pai, ele perdeu, nós perdemos a casa, perdemos bens materiais que a gente tinha. E nessa época, antes de conhecer Jesus, minha mãe pegou esse galão de álcool e de gasolina e uma caixa de fósforo, e ela ia botar fogo na casa. Ia botar fogo no colchão, onde nesse colchão dormia eu, meus irmãos, ela e meu pai. Ia botar fogo e depois ia acabar com a vida dela. Só que nesse momento, quando ela foi para abrir o galão de gasolina, você acredita que o galão cheio, não caiu uma gota? Caiu uma gota. Não caiu uma gota. Por quê? Porque neste momento, a pastora Cida e o pastor Joaquim, era mais ou menos umas 3 horas da manhã. A pastora Cida levantou num susto, acordou o pastor Joaquim e falou: vamos orar para sua irmã. Não sei, alguma coisa está acontecendo lá. Vamos orar por ela. E a pastora Cida orando por ela, clamando a Deus. De repente minha mãe sai de casa com o vidro de gasolina, com a caixa de fósforo, e bate na casa da pastora Cida com o galão de gasolina e a caixinha de fósforo. Eu ia botar fogo na casa, ia botar fogo nos meninos e ia acabar com tudo. E aí você vê que daí pra cá, e mesmo assim minha mãe incrédula, minha mãe não querendo saber de Jesus, minha mãe para desafiar a pastora Cida, porque ela estava em busca da cura para mim, ela estava buscando a cura para minha vida, né? E não estava tendo êxito, não estava tendo respaldo, não estava tendo solução, né? Ela sofrendo, ela amargurada, e a pastora Cida falou para ela assim: você quer ir para Aparecida do Norte? Você vai. Quem conheceu a pastora Cida sabe quem ela é. Ela era uma baixinha, pastor, tô profetizando a sua vida, né? Ela era uma baixinha, mas com uma autoridade, irmão, com uma autoridade tremenda, e ela falou assim: você quer ir? Pode ir, mas eu sei o Deus que eu sirvo. Oh, glória. Eu sei o Deus que eu sirvo. Pode ir lá. E minha mãe pegou e foi. Nós fomos para Aparecida do Norte. Só que chegando lá, né, aconteceu tudo aquilo. Minha mãe chegamos em Aparecida do Norte. Foi entrar na cidade. Eu e meus irmãos começamos numa berreira. Começamos a berrar, de espernear, de chorar e não parava. E meu pai agradando. Quando todo mundo desceu do ônibus, né? A minha mãe pegou, olhou pro meu pai e falou assim: o que nós estamos fazendo aqui? Que não é nosso lugar. E lá dentro do ônibus, em Aparecida do Norte, eles dobraram o joelho e lá eles confessaram Jesus como Salvador da sua vida. Então a minha conversão começou a partir daí. A partir desse momento. E a partir desse momento Deus começou a fazer as coisas da minha vida. Eu precisava de um tratamento, de tomar um remédio chamado hormônio de crescimento, onde eu não me desenvolvia. Eu era uma pessoa bem raquítica, sabe? Bem raquítica mesmo. Hoje eu sou fortinho assim, né? Mas antigamente, na minha infância, eu era bem magrinho mesmo. Se desse um vento forte, me levava, né? E eu não me desenvolvia em hipótese nenhuma, sabe? E foi através da oração da pastora Cida, através de Deus, que eu fui me desenvolvendo, né? Tanto que eu precisava tomar esse hormônio de crescimento e não existia no Brasil esse hormônio de crescimento. Esse hormônio de crescimento era mais para quem tinha mais posses, né? E era exportado dos Estados Unidos,
Não existia no Brasil. E minha mãe foi uma batalhadora, porque ela lutou bastante comigo, sabe? Eu brinco que eu acho que eu fui o filho que dei mais trabalho para ela nessas questões, né? Que ela corria comigo para baixo e para cima. E ela tentou ir até no programa do Silvio Santos, naquele programa Porta da Esperança, para buscar a cura para mim, para buscar o medicamento que eu precisava tomar para me desenvolver, porque se via que mostrava tudo osso, que era magrinho, né? Não crescia, não me desenvolvia em hipótese nenhuma. E aí minha mãe chegou nesse programa do Silvio Santos, só que chegou lá, quando passou por tudo aquilo, né, não conseguiu. Só que minha mãe não desistiu. Ela foi então em busca de outros recursos. Ela foi no governo, na época o governo Quércia. E ela chegou até falar com, não falar com os assessores, mas chegou a falar diretamente com o governo. Chegou a falar diretamente com o governador. E lá ela pegou e o governo falou para ela: mãe, nós não temos condições de trazer esse medicamento para São Paulo. Não tem como. E mesmo se a gente trouxesse, a fila é muito grande. E o seu filho corre o risco de não conseguir. Porque é muito difícil da gente trazer esse medicamento para São Paulo. Outra, a fila é enorme. Só que minha mãe não desistiu. Ela continuou lutando, continuou batalhando, até que o governo conseguiu trazer esse remédio para São Paulo. E quando conseguiu, né, minha mãe foi chamada lá para São Paulo. Traz o seu filho aqui, porque nós vamos... O hospital conseguiu o medicamento, só que a fila é grande, como eu te falei. A fila é enorme. Então, seu filho está em último lugar na fila. Só que aí o que eu aprendo, Jota? Que quando Deus está no controle das coisas... Verdade. Né, Deus age de forma que a gente não compreende, de forma que a gente não entende. E Deus pegou... Quando minha mãe chegou lá em São Paulo, né, a moça lá foi consultar lá as coisas lá para ver os nomes das pessoas. E ela começou a chamar o nome das pessoas e de repente ela viu lá, em primeiro lugar, Marcos Leandro Conchado. Oh, glória. E ela chamou, né, Marcos Leandro Conchado, você conseguiu o medicamento para você. Foi assim, tudo em primeira mão, sabe? Foi tudo assim. Minha mãe falou: mas eu não estava em último lugar na fila? Estava em último lugar na fila, mas Deus fez a coisa aí mudar, né? Deus fez as coisas aí mudar e aí eu passei agora a tomar esse medicamento, onde me ajudou no desenvolvimento, onde me ajudou aqui no crescimento da obra, né? E hoje estamos aí servindo a Cristo, estamos aí servindo ao Senhor Jesus, né? Em nome do Senhor Jesus. Assim, eu creio que a fé da tua mãe era muito grande. Sim. E Deus operou milagre em cima da fé dela. Por quê? Porque ela tinha tudo para desistir. Sim. Porque quando o próprio homem disse para ela que não teria como trazer esse remédio para São Paulo, mesmo se trouxesse, a fila era grande. Você poderia acabar não recebendo aquele remédio porque tinha muita gente na sua frente, né? Exatamente. Só que a sua mãe não desistiu. Assim como a Bíblia fala lá em Hebreus que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que se não viu, né? Exatamente. Então, mesmo que a sua mãe não estava vendo o remédio ali, mas ela estava crendo que você receberia. E assim, a gente vê que a fé não é para todo mundo. A fé, você crê em algo que você olha assim e fala assim, é algo impossível, que nem aquela mulher do fluxo de sangue. A Bíblia fala que ela tinha toda a renda com os médicos daquela época. Aí ela foi aonde? Ao encontro de Jesus.
ela não poderia nem sair com aquela doença para fora, mas ela foi ao encontro de Jesus dizendo ao coração que não precisaria nem falar com ele, era apenas tocar nas vestes dele que ela seria curada. Então é uma fé aonde é despertada dentro de nós. Então, através da fé da tua mãe, você recebeu o milagre. Sim. Que através daquele remédio, porque tinha tudo para aquele remédio não chegar, né? Tinha tudo para aquele remédio. E tinha tudo para outra pessoa receber no seu lugar. Exatamente, tinha tudo para outra pessoa. Você sabe quantas pessoas tinha na sua frente, mais ou menos? Ó, eu não vou me lembrar, porque eu era muito criança, então eu não vou me lembrar exatamente quantas pessoas tinha, né, na minha frente. Mas o que eu me lembro é que o hospital estava cheio. Tava cheio, né? Na sala lá de espera, né, tava cheia aquela sala lá, que eu me lembro. E como criança, você consegue recordar que quando o seu nome estava na frente, no primeiro da lista, você olhar assim e falar assim, não, é Deus? Sim. Você se recorda disso? Sim, eu falo assim, é Deus que faz as coisas, porque como que pode, Jota, não tem como, né? Eu tava em último lugar, eu prego assim, sabe? Deus pega você pela mão. Sim. E te coloca em primeiro lugar. Sabe? Você estava em último lugar, Deus faz isso aqui, ó. Mas e assim, pastor? E os médicos? As pessoas que falavam que talvez esse remédio não poderia chegar, e mesmo se chegasse, o Senhor tinha a chance de não receber ele, porque tinha muitas pessoas na frente. Essas pessoas falaram alguma coisa depois que você recebeu esse remédio e seu nome estava em primeiro lugar? Os médicos falaram assim, ó, mãe, a gente não... Ó, seu filho estava em último lugar, mas é Deus na vida do seu filho, mãe. É Deus na vida do seu filho. Os próprios médicos falam isso, é Deus na vida do seu filho, porque não tinha como, mãe, não tinha como, e não foi erro de computação, não foi erro de computador, não foi erro de digitação, nada. Ninguém pegou, porque não tinha como a pessoa apagar o nome lá, porque já estava, né? Não tinha como apagar o nome da pessoa, do seu filho lá, do último, e colocar no primeiro. Sim, verdade. Não tinha como. Porque já estava salvo, já estava tudo, né? E assim, as coisas de Deus não tem, assim, o homem conseguir explicar só se Deus revelar o coração dele, porque não tem como o homem explicar o trabalhar de Deus. Não tem como. Você consegue entender esse trabalhar de Deus, assim, tirar o teu nome do último da lista e colocar em primeiro lugar? Consigo entender. Eu falo que é a mão de Deus mesmo. É a mão de Deus. É o trabalhar de Deus, porque não tinha como. Não tinha essa possibilidade. E aí, eu comecei a tomar esses medicamentos, sabe? Comecei a tomar esses medicamentos, aí fui me desenvolvendo. Só que ainda tinha algo para ser concretizados. Eu fiz várias baterias de exame, e numa dessas baterias de exame eu fiz uma ressonância magnética. Deixa eu até pegar aqui, né, para você ver, ó. Eu trouxe todos os meus laudos médicos, estava até mostrando pro Jota aqui. Pode apontar para aquela câmera ali, ó. Vou colocar nela, você pode apontar ali, ó. Deixa eu só pegar aqui o raio-x, não sei se vai conseguir mostrar, né? Deixa eu achar o raio-x que tá falando aqui, ó. Deixa eu só achar aqui, ó. Aqui tá. Aqui, ó, tem um negócio aqui, não sei se você vai conseguir ver, né? Talvez você não consiga enxergar direitinho, mas esse aqui é o raio-x do meu cérebro. Do seu cérebro? Do meu cérebro. Todos esses que eu tenho aqui é um raio-x do meu cérebro. E o que consta aqui nesse raio-x? Deixa parado um pouco. Olha lá, ó. Dá pra ver certinho, ó. Dá pra ver? Dá. Então, o que consta aqui é... A internet demora um pouco para entrar, mas sim, já tá mostrando. O que consta aqui é que tem uma falha no meu cérebro. Uma falha? Uma falha. Você pode ver que tem umas partes brancas, né, no cérebro, tem umas partes brancas. O que quer dizer essas partes brancas? Para você entender. O nosso cérebro, são 2 cérebros que nós temos. E existe uma ponte de informação.
para você passar uma ponte de informação que passa de um cérebro para o outro. E eu não tenho essa ponte de informação no meu cérebro. Eu não tenho. Você pode notar que tem espaços vagos no cérebro. Tem espaços vagos. Porque não tenho essa ponte de informação. E aí eu pergunto, como que pode uma pessoa não ter uma ponte de informação? As pessoas olham para mim hoje e falam assim: você não é autista. Você não é autista. Por várias vezes, antes de eu entrar para o ministério, fui fazer entrevistas como PCD. E as pessoas falaram assim para mim: você não é PCD. Você não é PCD. Se eu não tivesse laudos médicos para comprovar, se eu não tivesse laudos médicos para comprovar, aí as pessoas não iam acreditar. Porque como que pode? Você pode ver aqui, ó, são tudo exames que eu tenho. Tudo exames que eu tenho comprovando a minha deficiência. Comprovando a minha deficiência. E como que pode não ter essa ponte de informação? É Deus, né? É Deus. Ó, esse aqui é um laudo mais atual. Vou deixar aqui para você ver. Depois eu vou ler um pouquinho para você ver. Pode ler, fica à vontade. Ó, só para você ver, ó. O paciente acima é portador de malformação cerebral. Malformação cerebrais. A saber, agenesia no corpo caloso e calpocefalia. Trata-se de condições congênitas e permanente. Ou seja, essa má formação no meu cérebro é permanente, segundo o laudo médico aqui, que resultou em resultado mental leve e discreto, prejuízo do seu destreza. Nessas condições, o paciente tem limitações em suas interações sociais e a capacidade de tomar decisões, sendo dependente de supervisão familiar. Assim, pastor, eu vejo que hoje nós vivemos um tempo das pessoas muito incrédulas através do poder de Deus. Sim. Porque as pessoas falaram pro senhor que não acredita que o senhor é PC, né? PCD. Então é uma pessoa incrédula que não acredita no poder de Deus. Porque o poder de Deus vai além da nossa imaginação. Sim. Assim, mesmo o senhor com laudo, o senhor com tudo que o médico falou, o senhor ainda não consegue explicar detalhadamente, porque é o trabalhar de Deus. Exatamente. O senhor consegue explicar aquilo que a medicina fala, mas o trabalhar de Deus não consegue explicar. Não consegue explicar, porque como uma pessoa, que tem lá a falta de informação, essa Sim. ponte de informação no cérebro, como que ela vai fazer as coisas? Hoje, tá falando aqui no laudo, que eu dependo totalmente de familiares, só que eu sou totalmente independente. Eu não dependo de ninguém. É que o laudo fala uma coisa, mas Deus fala outra. Eu falo assim, eu ando pra tudo que é canto, vou pra tudo que é canto, pregando a palavra, levando o evangelho, levando esse testemunho de cura, e sem depender de ninguém. Mas segundo o laudo, eu tinha que ter alguém aqui do meu lado me acompanhando. Segundo o laudo, o que o laudo diz aqui, E assim, pastor, através do seu testemunho, o senhor lembra, ficou sabendo que esse testemunho do senhor edificou a vida de alguém em algum momento? Sim, eu tive... Deus me deu a oportunidade de pregar em vários lugares, levar esse testemunho, em várias igrejas. E aonde eu tenho ido, onde eu tenho levado, uma certa vez uma mulher veio falar comigo, pastor, eu tenho meu filho que está nessa situação, e nós oramos e Deus operou, Deus restaurou a vida dessa criança. A gente tem testemunho de pessoas que falam que muitas vezes se sente incapaz, pessoas
Pessoas que não tem nada, fala assim, é perfeito, fala assim, muitas vezes se sente incapaz. Aí vê uma pessoa que tem essa má formação cerebral fazendo o que faz, as pessoas falam assim: pastor, o senhor é testemunho vivo, o senhor é um exemplo para nós. Você é um exemplo para nós, porque muitas vezes a gente não tem vontade de fazer, e ver o senhor fazendo as coisas, a gente fica assim, né? Assim, pastor, até ouvindo assim, a pessoa, é difícil de acreditar se ela não acreditar no poder de Deus. Sim. Se ela não acreditar no poder de Deus, porque a medicina fala uma coisa, né? A medicina. Que nem a medicina fala que o senhor deveria estar acompanhado nesse momento, né? Exatamente. Que o senhor não poderia andar sozinho, não poderia estar sozinho. Deveria ter alguém acompanhando o senhor, mas Deus falou outra coisa. Deus falou outra coisa. E hoje, Jota, eu louvo a Deus, porque foi por intermédio da pastora Cida e do pastor Joaquim, sabe? Que hoje, que oraram por mim, oraram pela minha família, oraram e Deus me curou, Deus me restaurou. Hoje eu sou um pregador do evangelho, sou pastor, né? Pastor, não sou titular da igreja, mas sou auxiliar. Inclusive quero mandar um abraço aqui pro meu pastor Djalma, pastor Sueli, que deve estar nos assistindo, né? E hoje eu sou pregador do evangelho. Sou pregador do evangelho, tenho pregado o evangelho em todo canto, por onde Deus tem nos levado, né? Quando eu recebi esse chamado de Deus para testemunhar, para falar, eu trabalhava numa empresa, né? Entrei, só um detalhe aqui, eu não conseguia acompanhar a escola. Não conseguia acompanhar a escola nenhuma. Eu tinha uma dificuldade muito grande de acompanhar a escola. E eu então, para acompanhar a escola, o que aconteceu? Eu precisei de um acompanhamento na APAE. Na APAE. Né? E a APAE, olha só, a APAE, ela disse assim para minha mãe: mãe, nós não vamos aceitar o seu filho porque o médico já deu o diagnóstico para a senhora internar ele. O médico já falou para a senhora internar ele. Então, não tem o porquê a gente aceitar o seu filho aqui. A APAE não queria me aceitar. Só que, olha como que Deus faz as coisas, Jô. A minha mãe, ela sempre servindo a Cristo, né? Sempre servindo a Cristo, ela pegou e falou: não, mas a APAE não quer me aceitar, e aí o que eu vou fazer? Não dá para deixar o Marcos sem escola, não dá para deixar o Marcos sem estudar, né? E até que minha mãe descendo ali em Jundiaí, na Fernão Dias, né? Na Vila Arens, ali tem a nossa igreja sede lá, Quadrangular 7. E eu me lembro que minha mãe, descendo a avenida lá, era um culto da tarde que estava tendo lá. Minha mãe chorando, desesperada. Ela pegou e quase foi atropelada. E nesse ponto que ela quase foi atropelada, um diácono que estava na porta da igreja puxou ela para dentro. Puxou ela, né, e começou a conversar com ela, e ela contando os problemas pro diácono, falou: ó, a palavra daquele diácono foi assim: mãe, se for da vontade de Deus, o seu filho vai ser aceito na APAE. Oh, glória. Se for da vontade de Deus, o seu filho vai ser aceito lá. E minha mãe pegou: hoje tem culto aí, né? Tem. Minha mãe entrou, participou do culto lá, né? E depois conversou com o pastor falou: ó, fica com a palavra que aquele diácono falou para você, fica com a palavra. Jota, passou um dia, no outro dia de manhã, 9 horas da manhã, a APAE liga para minha mãe: traz o seu filho aqui que a APAE resolveu fazer uma nova avaliação com ele. E eu fui para a APAE e comecei a estudar na APAE. Com 10 anos, fiquei na APAE, estudando na APAE até os meus, se eu não estou enganado, até os meus 19, 20 anos. 19, 20 anos. Que eu fiquei estudando na APAE, se eu não estou enganado. Né? E aí, olha para você ver, passou um tempo, a APAE, eu comecei a me desenvolver. Olha só, para você ver, a APAE emitiu um laudo.
a APAI emitiu um laudo dizendo assim: Marcos Leandro Conchado está em acompanhamento nessa unidade, nessa instituição, por apresentar atraso nas áreas conjectativas, né, nas áreas mentais e perceptivo motoras. Os exames realizados mostraram ser portador de agenesia de corpo caloso, substância que está em função de fazer conexões interhemisféricas. É umas palavrinhas meio difíceis assim, ó. Necessita de equipe multidisciplinar e reabilitações com ênfase nas áreas pedagógicas, psicomotoras e emocional. Esse foi o lado da APAI. Assim, pastor, e como é que foi a sua rotina na APAI? Depois que o senhor conseguiu entrar na APAI, como é que foi a sua rotina? Como é que foi assim, depois que o senhor recebeu a notícia que o senhor não entraria na APAI, que o senhor não teria como entrar na APAI, e depois o senhor acabou entrando. Como é que foi depois? O senhor acreditou assim e falou assim: Deus ainda está trabalhando? Eu acreditei que Deus ainda está trabalhando. Mesmo na minha infância, já servindo, indo na igreja, a gente quando criança, né, tem as fases, né, mas indo na igreja já acreditando em tudo o trabalhar de Deus. Desde criança eu já comecei a entender o que Deus queria da minha vida. Desde criança eu comecei a entender o que Deus queria da minha vida, e eu falei: não, se eu tô aqui é porque Deus tem um propósito, Deus tem um projeto, né? Eu não tô aqui à toa, não tô aqui porque não. E aí, estudando na APAI, eu comecei a me desenvolver, comecei a ter um aprendizado, né? Por isso que eu não tenho vergonha nenhuma, Jota, de falar: eu fui aluno da APAI. Não tenho vergonha. Eu conheço pessoas que têm vergonha de falar de onde você veio. Não. É bom falar. Não tem que ter vergonha. Não tem que ter vergonha. Eu não tenho vergonha. Eu declaro, eu estudei na APAI. A APAI me ajudou muito. Me ajudou muito. Lógico, primeiro Deus. Né? Primeiro Deus, depois pastora Cida, pastor Joaquim, minha mãe, né? Que foi uma batalhadora, e a APAI, que me ajudou muito. E aí, com o passar dos anos, eu tenho um outro laudo aqui, né, que fala do meu desligamento da APAI. Quando a APAI vê assim: o Marcos, ele já não está mais apto para ser aluno da APAI, ele já se desenvolveu. E a APAI, ela tinha um sistema de parceria com as empresas, e ela chamou a minha mãe e falou: o Marcos já está bem desenvolvido, e nós vamos encaminhar o Marcos para o mercado do trabalho. E aí eu entrei para trabalhar na minha primeira empresa, que foi a Meias-Aço, Indústrias Meias-Aço. Você fazia o que lá? Lá eu fazia parte de embalagem. Né? Então eu entrei na Meias-Aço sob a supervisão da APAI ainda, né? Que a APAI, ela tinha esse sistema de trabalhos, né? Na verdade, quando você vai aqui no centro de Jundiaí, tem um antigo quartel, né? Sei. A APAI, ela tinha uma parceria com esse antigo quartel, né? De levar os alunos lá para fazer a parte de limpeza, né? E eles me colocaram lá para fazer a parte de limpeza. Só que eles começaram a ver: Marcos não é para estar aqui. Marcos não é para estar aqui. Eles começaram a me treinar. Porque assim, eles viram que você era uma pessoa bem desenvolvida, né? Sim, viu que eu era bem desenvolvido. E aí eles começaram a me treinar. Marcos, você vai ficar como um supervisor, um líder da molecada aqui, né? Que vem aqui no estacionamento aqui para fazer a limpeza. Então você vai fazer o serviço sim, mas você vai ficar como um responsável deles, né? Olha só. E aí
já me treinando, já me capacitando para o mercado de trabalho. E aí chegou um ponto que eles falaram: agora, Marcos, a gente vai mandar você para Meias Aço, que é essa empresa de fábrica de meias, que hoje faliu, né? Fábrica de meias. E aí comecei a trabalhar lá. Comecei a trabalhar na Meias Aço. Depois fiquei na Meias Aço, acho que foi, se eu não estou enganado, uns 10 anos na Meias Aço. 10 anos. Por aí. E aí depois eu peguei, a pai chamou novamente minha mãe e falou: mãe, o seu filho está totalmente apto. Não tem por que ele ser mais aluno da APAE. Não tem por que ele está estudando na APAE mais. Não tem o porquê. O que nós vamos fazer, mãe? Nós vamos desligar o seu filho da APAE, mas não vamos deixar ele desamparado. Não vamos deixar ele desamparado. Vamos pegar o seu filho e vamos encaminhá-lo para o mercado de trabalho. E lá no mercado de trabalho ele vai entrar para trabalhar na indústrias Parmalat. Na indústria Parmalat. E aí, quando eu entrei na Parmalat, eu fui totalmente desligado da APAE. Tá entendendo? Então, praticamente a Parmalat foi a primeira empresa que eu entrei para trabalhar depois que eu fui desligado da APAE. E aí começou a nossa vida, né? Começou a nossa vida, Deus começou a agir, Deus começou a trabalhar. Só que eu tinha um sonho, um desejo no meu coração. Eu tinha um desejo, eu queria ser pastor. Queria ser pastor. Ah, não, eu quero ser pastor e meu desejo era o pastorado. E aí, eu me lembro muito bem que na igreja sede nós tínhamos o nosso querido pastor Ervatim, que era o nosso superintendente na época, e ele me pegou e ele me colocava no altar junto com ele. E eu falava pra minha mãe na fé, a pastora Cida falava: eu quero um terninho e uma gravata pra mim. Só que eu era raquítico, eu era pequeno. A pastora: onde que eu vou achar um terno e uma gravata pra você? E o pastor Joaquim, coitado, ele tinha acabado de ganhar uma gravata. Na época eu usava muito aquelas gravatas de crochê, né? E o pastor Joaquim tinha acabado de ganhar uma gravata daquela. E aí a pastora Cida pegou aquela gravata, cortou aquela gravata, né? Fez uma gravatinha pra mim. E eu, no domingo, eu tava sentado no altar com o pastor Evertim, lá, me sentindo, né? Assim, aquela vontade que o senhor tinha de virar pastor, ali o senhor acabou recebendo a unção de pastor, tudo. Sim. E assim, hoje o senhor, como pregador do evangelho, o senhor olhando para trás, vendo cada detalhe que Deus fez na tua vida, assim, o senhor que viveu, né, cada detalhe, o senhor olhando assim, o que o senhor pensa assim na cabeça do senhor, assim, desde a primeira etapa, desde a sua mãe, entendeu? Que a sua mãe foi uma guerreira, uma batalhadora que não desistiu. Você olhando assim para trás, assim, desde lá do começo, você olhando assim, o que passa pela tua cabeça, assim? Olha, Jota, eu fico assim, sem entender, sabe? Eu falo assim: Deus, eu não sou merecedor de tudo isso. Porque a gente é falho, a gente tem falhas, tem as nossas limitações, mas eu vejo o trabalhar de Deus na minha vida, eu vejo o que Deus fez na minha vida e eu quero, o meu desejo é esse, é expandir, é levar mesmo, é falar: olha, Jesus operou na minha vida e pode operar na sua vida, pode curar você, pode restaurar você, independente da sua enfermidade, independente da sua dor. Deus pode mesmo fazer na sua vida. E eu falo assim que eu sou um testemunho vivo do que Deus fez na minha vida, do que Deus fez. E o diabo, ele tentou de várias formas tentar acabar com a minha vida, né? Uma vez a gente voltando de casa da igreja, o ônibus que a gente estava pegou fogo, né? E a gente desceu do ônibus, foi a última pessoa a descer do ônibus. Parece que o inimigo soprou
né? Então, e outra vez também quando eu caí da pia do banheiro. Você sabe como criança é arteira, né? Sim. Então eu subia na pia do banheiro e aí quando eu caí dessa pia do banheiro, e quando eu caí eu bati com a minha cabeça na bacia e deu traumatismo craniano. Então o inimigo tentou de diversas formas acabar com a minha vida, para que hoje eu não desse esse testemunho, para que hoje eu não levasse esse testemunho. E aí eu vejo a responsabilidade, eu creio assim que Deus me deu essa responsabilidade hoje, de levar esse testemunho adiante, para que pessoas venham ser curadas, para que pessoas venham ser restauradas, pessoas venham ser libertas, né? Eu me sinto com essa responsabilidade hoje de pregar o Evangelho. Quero agradecer aqui o Francisco Lima, que está assistindo aí a live. É um irmão também da Quadrangular, também da região de Campo Limpo, que trabalha comigo lá. O Francisco está assistindo. A Joyce Luana também. Você conhece a Joyce? A Joyce disse: a paz, boa noite, pastor Marcos Conchado. É uma bênção. Amém. Joyce é uma bênção, né? Que Deus abençoe você, Joyce, também o Francisco, a todos que estão aí assistindo aí. Você deixa seu comentário aí, ó. Deixa seu gostei, em nome do Senhor Jesus. Assim, pastor, eu quero que o Senhor deixe uma palavra, uma reflexão para todos que estão assistindo, para mim que está aqui do seu lado. Fique à vontade, deixa uma palavra abençoada aí para nós, em nome do Senhor Jesus. Eu vou falar uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração, né? João 3,16 é fácil, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Aliás, perdão, aqui eu falei um texto e estou lendo outro, né? Mas Deus amou o mundo. Deus deu a cura. Se Deus não tivesse nos amado, querido, se Deus não tivesse dado essa honra, esse privilégio, eu quero ler aqui, falar um texto da palavra com você. Deixa eu só pegar o texto aqui, que eu deixei marcadinho. Deixei marcadinho aqui, ó. A palavra de Deus para nós. Cadê o texto, Jesus? Deixa eu só falar algo aqui, pastor. Fica à vontade. Procure. A Joyce Luana é a nora da pastora Marisol, da IQ da Promeca. Tá, ela acabou de colocar aqui. Lembrei dela. É que a gente conhece muitas pessoas, né? E às vezes ela acabou de colocar aqui nos comentários. Deus abençoe, irmã Joyce. Deus abençoe, viu? A sua vida em nome do Senhor Jesus. Mas tá aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, ó. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo. Na cruz, pelas suas feridas, somos sarados, né? Então, o que eu entendo aqui, Jota, é que Deus carregou todas as nossas coisas. A palavra de Deus diz que, lá em Isaías, que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, né? Você sabe por que a cruz de Cristo estava pesada? Porque lá estava todos os nossos pecados, lá estava todas as nossas enfermidades, lá estava todas as nossas dores, as nossas doenças. E Deus pode fazer. Talvez você que está me assistindo, você está pensando assim: mas eu vou desistir de tudo, eu vou acabar com tudo. Porque quando a gente está em luta, Jota, o que vem na nossa cabeça é acabar com tudo. Sim. O que vem na nossa mente é: eu vou desistir, eu vou abandonar tudo, eu vou parar com tudo. Porque é isso que o inimigo das nossas almas quer que a gente faça, né? Satanás quer que a gente desista, quer que a gente pare, né? Quer que a gente abandone tudo. Mas Deus não, meu irmão. Deus quer algo a mais. Deus tem algo a mais para sua vida. Verdade. Deus tem algo a mais para você. Então não desista. Por mais talvez você que está me assistindo, você está falando: pastor, eu estou no meio de uma enfermidade, eu estou no meio de uma amargura, eu estou no meio de uma angústia. Mas Deus pode restaurar a sua vida. E eu falo com propriedade, porque Deus me restaurou, Deus me libertou, né? Deus curou a minha vida. Se hoje eu estou aqui, é porque Deus fez na minha vida. E se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua.
Ele pode reverter talvez esse quadro que perante os teus olhos carnais, perante os teus olhos, parece que não tem solução, parece que não tem jeito. Mas Deus pode agir. Deus pode agir, Deus pode mudar, né? Lembra lá da história do rei Ezequias, se eu não me engano, é o Ezequias, que recebeu a sentença do profeta Isaías. Recebeu a sentença do profeta Isaías. E aí, o que o Jeremias fez? Ele foi reclamar? Ele foi murmurar? Ele foi chorar pelos cantos? O que ele fez? Ele foi pro clamor. Ele foi pro clamor, né? E aí quando ele estava lá clamando, ele virou o rosto para a parede. Ele virou o rosto para a parede e ele clamou ao Senhor Jesus. Antes do profeta pôr os pés para fora da cidade, Deus fala com o profeta novamente: volta lá, porque eu mudei a história. Eu mudei a história. Olha que coisa linda. Eu mudei a história. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, você que está aí, não desista. Não desista, porque Deus pode mudar a sua história. Deus pode reverter a sua história. Deus pode agir quando você menos esperar. Quando você menos esperar. Eu brinco, Jota, eu falo assim, que Deus, num jogo de futebol, tem o primeiro tempo e o segundo tempo. Nós estamos aí prestes da Copa do Mundo aí, né? Tem a prorrogação. Eu falo para você que Deus é Deus de prorrogação. É quando você acha assim, não tem mais jeito. O médico já deu o laudo falando que não tem mais jeito. O médico já deu o diagnóstico, o advogado já deu causa perdida. Mas isso foi o que o médico disse, foi o que o advogado. Mas a última palavra vem de Deus. Vem de Deus. E é a última palavra que importa. É a última palavra. E, meu querido, eu quero profetizar na sua vida. Vai ter a última palavra de Deus na sua vida. Não desista, não. Não para, não. Não para, não. Ah, mas está difícil, pastor. Ah, mas está impossível. Eu tenho uma brincadeira assim, Jota. A nossa cidade lá, Jundiaí, está crescendo muito. Está crescendo muito, sabe? E eu falo assim, Jundiaí não tem mais para onde crescer. Não tem mais para onde crescer. E por que está construindo os prédios? Jundiaí está crescendo para cima. Pra cima. Porque não tem mais onde construir casa. E aí, outro dia, conversando com um amigo, isso faz tempo já, falando assim, ó, sabe o que é difícil? É esses prédios grandão. Isso é difícil. Mas para Deus não há nada impossível. Verdade. Para Deus não há nada impossível. Para Deus não existe nada impossível. Perante os olhos carnais, os olhos clínicos parecem impossível. Eu tenho um projeto, mas é impossível. Perante os olhos carnais, mas perante os olhos de Deus. Verdade. Perante o que Deus quer para sua vida. Perante o que Deus quer para sua vida, meu irmão, Deus quer algo mais. Deus tem além para sua vida. E eu posso falar para você com propriedade que Deus cuida de você. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós, sabe, Jota? Só para concluir aqui. Uma vez, na pandemia aí, eu não tinha recurso, porque quando eu recebi essa cura, Deus tocou no meu coração, falando assim, ó, você vai viver em prol do meu ministério, da obra, eu vou te sustentar. Então, eu trabalhava numa empresa muito boa, a Astra. Trabalhava numa empresa muito boa. Fiquei, se eu não me engano, 10 anos na Astra. 10 anos na Astra. E aí, Jota, quando eu recebi o chamado de Deus, falei, Deus, se o Senhor me quer, o Senhor vai me dar recurso. Eu pedi para ser mandado embora da Astra. Pedi para ser mandado embora da Astra para viver totalmente em prol do ministério. Totalmente em prol do ministério. E Deus tem me sustentado. Deus tem me sustentado. Deus nunca tem me deixado desamparado. Deus nunca tem me deixado sozinho, sabe? Quando a gente pensa que não tem recurso, não tem, Deus envia.
na pandemia, meus irmãos ficaram desempregados. A gente perdeu meu pai da Covid, né? Perdemos o meu pai. E meu pai era o que sustentava a casa, né? Meu pai era o que sustentava a casa. E aí, depois que meu pai partiu, meus irmãos desempregados, como que nós vamos viver? As contas indo, Jota, e a gente não tinha R$1 para pagar uma conta de água, sabe? Eu e meus irmãos pegamos Covid. Eu e meu irmão Fernando pegamos Covid. E não podia ter contato com ninguém. Pessoas iam na porta de casa, deixava comida pra gente na porta de casa, a gente ia lá, pegava e entrava pra dentro, porque não podia ter esse contato. Só que, Jota, Deus é tão maravilhoso que nessa pandemia, hoje eu posso falar, tá? Hoje eu posso falar, porque já passou. Nessa pandemia, Deus cuidou de mim. Quando a gente não tinha recurso, o Talce, o supermercado Talce, ele sempre faz essas promoções de sorteio, né? E quando o Talce fez esse sorteio, eu fui contemplado. E a namorada do meu irmão, que hoje é esposa, falou assim, né? A cunhada do meu irmão falou: como que é o nome do irmão do Fernando? Ela falou: é Marcos tal, Leandro Conchado. Você sabia que ele foi sorteado no Talce com um prêmio maior? Glória. Hoje eu posso falar que já passou, né? Mas na época, Jota, eu fui contemplado com R$10 mil. Na pandemia. Deus operando. Na pandemia. E aí, eu precisava de um recurso para mim. Eu precisava, porque eu tava em prol da obra, mas eu não tinha recursos, né? Às vezes ia pregar na igreja, ganhava oferta, mas eu nunca tive isso no meu coração e não tenho isso no meu coração de eu só vou na sua igreja pregar por tanto, né? Nunca fiz isso e não é meu perfil. Na época, quando eu comecei o ministério, tinha no auge os DVDs, então eu gravei o meu DVD com o meu testemunho e eu levava os DVDs para vender, né? Então era o que eu ganhava. Nunca cobrei R$1 de pastor nenhum para pregar em igreja. Só que daí a advogada falou para mim: sabia que você tem direito a receber a pensão do seu pai? Eu falava: não, eu não tenho esse direito, né? Você tem esse direito pelos laudos que você tem, E aí, Jota, a advogada falou assim pra mim: só que você vai ter que chegar diante. Eu sei que Deus te curou, Deus te libertou, só que você vai ter que chegar diante do perito e vai ter que mentir pro perito. Eu falei: eu não vou mentir, que é a nossa índole de cristão, né? Sim. Não vou mentir. Mas Deus vai fazer alguma coisa. E aí fui pra oração, pedi pro pastor orar, a pastora, a igreja orando. E a minha oração foi essa, Jota: eu vou chegar diante da perícia médica e ele não vai falar nada, não vai me perguntar nada. Foi marcado o dia da perícia. Cheguei lá com todos os meus... Aqui eu tenho uma parte só, né? Cheguei lá com todos os meus exames, todos os meus documentos, laudos médicos, guias médicas, né? Aí entreguei o laudo pro perito, o perito começou a olhar, né? Escrever lá. E aí meu irmão perguntou pro perito assim: você não vai querer ver os outros laudos, né? O perito falou: não precisa, só isso aqui já basta. Pode ir que tá aprovado. Oh, glória. Pode ir que é pro... Aí, ó, você vê, tá aqui o laudo da perícia médica. O laudo da perícia médica, né? E aí eu comecei a receber. Então, Deus cuidou de mim em todos os detalhes, Jota. Deus cuidou de mim. E Deus cuida de mim em todos os detalhes. Assim, pastor, o senhor crê que Deus, primeiro ele prova Sim. a pessoa? E o senhor acredita que o senhor foi aprovado? Sim. E o senhor foi aprovado ou reprovado? Aprovado. Porque em meio às dificuldades que o senhor passou, o senhor sempre foi pro joelho buscar, sim. em oração, a resposta de Deus. Tanto que quando deu essa pandemia, meu irmão ficou desesperado. Só que eu sempre fui calmo. Falei: Fernando, Deus falou que vai cuidar de mim. E automaticamente, Deus cuidando de mim, Deus vai cuidar de vocês. Deus vai cuidar da nossa família.
né? Porque automaticamente. Então descansa o teu coração. Ah, mas Marco, tem que... Não, descansa o teu coração. Isso que nós estamos passando é uma prova. É uma prova. É Deus nos provando para algo grande que Ele vai fazer lá na frente. E assim, eu vejo que muitos são reprovados. Sim. Assim como aquele povo que saiu do Egito e foi pro deserto. Eles estavam passando por uma prova ali. Exatamente. E foram reprovados. Só Caleb e Josué acabou entrando na Terra Prometida, né? Mas por que eles foram reprovados? Murmuração, reclamação. Exatamente. Então o segredo para você que está me assistindo, o segredo, Jota, para nós, para nossas vidas, é não reclamar. É não reclamar. Tira o re e deixa só o clamar. Né? Tira o re, a palavrinha re, e deixa só o clamar. Então vai pro clamor. Vai pro clamor. Porque se você ficar reclamando, se você ficar murmurando, meu irmão, a murmuração, eu faço essa ilustração, Jota. A murmuração, a incredulidade, né? Não sei nem quanto tempo eu tenho aqui ainda. Pode ficar à vontade, pastor. A murmuração e a incredulidade é como se fosse um bloqueio. Um bloqueio. Tá bloqueando o trabalhar de Deus na nossa vida. Cada murmuração que você dá, cada reclamação, né? Cada vez que você reclama, cada vez que você murmura, é a bênção de Deus sendo bloqueada na sua vida. Agora é a diferença de você tirar esse bloqueio da sua vida, você arrancar esse bloqueio da sua vida e você ir pro clamor. Você clamar a Deus no momento de dificuldade. Assim, pastor, vamos fazer uma reflexão aqui com a palavra de Deus. O povo saiu do Egito com família, crianças, né? Só Sim. que andando pelo deserto. A gente entende o que é um deserto, né? Sol escaldante, não tem água. Só que a dificuldade era muito grande, mas Deus estava cuidando, né? Só que não estava cuidando no tempo deles, mas no tempo de Deus. No tempo de Deus. Vamos dizer assim, hoje nós temos o nosso conforto, que é a nossa casa, né? Nós temos tudo, né? Uma cama para dormir. Só que às vezes a prova chega na nossa porta e a gente começa a reclamar. E às vezes nós não temos motivo para reclamar, porque nós estamos no nosso conforto da nossa casa. O povo no Egito estava realmente no deserto, mas ali eles tinham realmente a presença de Deus com eles ali. E mesmo eles vendo tudo que Deus estava operando, eles ainda continuaram reclamando. E assim é nós. O que nem o Senhor viu o que Deus fez desde o começo. Então o Senhor viu que não tem motivo para reclamar. Não tem motivo. Porque grandes coisas o Senhor já tinha feito na tua vida aqui atrás. E se Deus fez grandes coisas, Deus continuaria cuidando do Senhor. Então o Senhor foi para o clamor. Sim. Só que qual é a reflexão que o Senhor deixa hoje para muitas pessoas que às vezes, em vez de clamar, começam a reclamar, pastor? Eu falo para você, muda. Ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de você mudar. Muda a sua forma de pensar, sua forma de agir, né? Sua forma de ver as coisas. Começa a enxergar as coisas com os olhos da fé, né? O que é fé? O que Hebreus 11 fala sobre a fé? Fé é firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós esperamos. Eu faço uma brincadeira assim, já. Acreditar nos que os nossos olhos podem ver, e o pastor Marcos ainda tem a ajuda de mais 2 aqui, né? Acreditar no que as minhas mãos podem pegar é fácil. É fácil acreditar naquilo que eu tô vendo. É fácil acreditar naquilo que a minha mão pode pegar. Mas a fé vai além. É além. Né? A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós temos que esperar. Sim. Ter paciência, acreditar que Deus vai fazer. O segredo está aí, é você acreditar, é você confiar no poder de Deus. É a mesma coisa, eu vou entregar a bênção para Deus. Senhor, a bênção está aqui, tá? A bênção está aqui, eu vou entregar nas tuas mãos. Só que, Deus, mas eu vou ficar segurando aqui na pontinha, porque se não der certo eu puxo de volta. É
Você realmente entregar para Deus. É realmente entregar. A mensagem que eu quero deixar para você é essa, é entregar. Ah, mas o médico desenganou, pastor. Ah, mas é isso, é mais aquilo. Ah, mais aquilo. Sabe, Jota, a gente arruma tanto mais para Deus. A gente arruma tanto mais para Deus. E Deus só quer uma coisa: que nós acreditamos, que nós confiamos no poder dele, que nós tenhamos fé que ele vai fazer. Que se ele diz que ele vai fazer, ele vai fazer. Se ele diz que ele vai cumprir, ele vai cumprir. E, né, nós não podemos chegar aqui para falar para você, ó, vai ser tudo mil maravilha. Porque não vai ser tudo mil maravilha. O que diz lá em João 16:33, se não me engano? No mundo teremos aflições. Então, eu não encontrei aqui na minha Bíblia falando que vai ser tudo mar de rosa. Sim, verdade. Eu não encontrei dizendo que vai ser tudo mil maravilhas. Não. Eu encontrei Jesus falando: no mundo teremos lutas e aflições. Mas tem uma vírgula aí. Tem uma vírgula e tem o mas. Aí é o ponto que eu quero chegar. Meu irmão, minha irmã, vai ter o mais de Deus na sua vida. Aleluia. Vai ter o mais de Deus na sua vida. Ele diz: mas tenhais bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Jesus venceu, meu irmão, você vai vencer. Você vai vencer. O segredo é não desistir. O segredo é não parar. O segredo é você continuar avançando. É continuar indo, é continuar batalhando. Porque Deus te dá força para você batalhar. Deus te dá força. Quando a gente pensa, o apóstolo Paulo, o que ele fala lá? Quando eu estou fraco é porque eu estou forte. E quando eu estou forte, estou fraco. Então, não adianta nada eu falar: não, eu sou todo poderoso, né? Não. Nós dependemos totalmente de Deus. Nessa fala que o senhor falou, a gente deve pensar como Davi. Quando Davi foi à batalha com Golias, ele foi na confiança que ele era um homem forte, mas não através das forças dele, mas através de um Deus que ele servia. Exatamente. Então a gente devemos ir na confiança, mas sabendo que quem está à frente da nossa luta, da nossa batalha, é Deus. Com certeza. Que através do poder de Deus nós vamos vencer. Exatamente. Não é verdade? É verdade, através do poder de Deus. Não adianta eu querer: eu sou... Não. Nós não somos nada sem Jesus. Então, é algo que as pessoas poderiam olhar para essa parte de Davi e Golias, que Golias estava confiante na sua força, no seu tamanho, na sua espada, no seu escudo, na sua armadura, e Davi apenas estava na confiança que Deus agiria no momento certo. Aí que está o segredo, é a confiança em Deus. A confiança. Oh, aleluia. Por isso que a palavra diz: aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Exatamente. Pode vir lutas, pode vir batalhas, pode o médico ter desenganado, pode ter feito o que for, mas aqueles que estão firmados em Cristo não são abalados. Verdade. Não são abalados, porque tem a segurança no Senhor Jesus, sabe? Né? Como acho que, se eu não estou enganado, o Paulo fala, né? Sei passar por aflições. Sim. Sei passar por momentos bons. Talvez você está passando por um momento de dificuldade, de lutas, mas vai chegar o momento bom. E o mais lindo é quando ele fala: mas tudo posso naquele que me fortalece. Exatamente. Então, aí está o segredo de tudo. Aí está o segredo para tudo das nossas vidas. Assim, pastor, para nós estar finalizando, o senhor quer deixar alguma reflexão para quem está do outro lado, através do seu testemunho que o senhor contou aqui, que eu acredito que muitos vão estar assistindo depois dessa live também, que vão ficar gravada. O senhor quiser deixar uma reflexão para as pessoas aí? Eu creio que nós vivemos num tempo, pastor, que as pessoas estão muito incrédulas. Elas não estão acreditando mais no poder de Deus. Como... Que ano que foi? O senhor lembra que ano que foi quando sua mãe despertou essa fé de não desistir de você, do seu milagre, da sua cura?
Você lembra que época foi isso? Olha, o ano exatamente eu não vou me lembrar, né? Como eu era muito criança. O senhor está com quantos anos hoje? Hoje eu tô com 50. 50 anos. Então a gente pode ver que há 50 anos atrás, bem dizer, né? Então vamos dizer assim, nessa época os crentes eram fervorosos. Sim. Os crentes tinham uma fé e era fervoroso. E hoje nós vemos que nós estamos vivendo uma geração, às vezes até nós mesmos, a gente andamos muito incrédulo através do poder de Deus. Às vezes nós acreditamos no que os nossos olhos veem. Nós acreditamos naquilo que o médico fala. E às vezes nós deixamos o agir, o trabalhar de Deus de lado. Sabe, a gente tem que não desprezar a ajuda médica, a medicina, não desprezar. Né? Mas primeira coisa que você deve fazer, sentiu alguma coisa, a primeira coisa é a oração. É você ir orar, é você ir falar com Deus. Depois que você orou, você buscou ajuda espiritual, aí você busca ajuda da medicina, né? Porque muitas pessoas depositam a sua fé na medicina, e aí tem até aquele caso, às vezes, Jota, eu já vi casos assim, pessoa recebe você tá com tal coisa, a pessoa vai pro Google para pesquisar sobre aquela doença. Ou seja, ela já se conformou com aquilo que o médico falou para ela. Ela já se conformou com aquilo lá. O médico falou que eu tenho... Vou usar um exemplo aqui, clássico, né? O médico falou que eu tenho câncer. Tá repreendido. Né? O médico falou, eu tenho câncer. Só que o médico falou e a pessoa já colocou isso dentro do coração. A pessoa já... eu vou morrer porque eu tenho câncer. Não, o médico fala, o que diz lá em Romanos? Não vos conformeis. Romanos 12, 2, se não me engano. Não vos conformeis com este mundo. Então você não pode aceitar não pode aceitar. Você tem que repreender esse mal, tem que repreender essa enfermidade, tem que repreender em nome de Jesus. Não aceita palavras negativas sobre você. Não aceita. Repreenda, você tem poder. Jesus disse que eis que vos dou poder e autoridade. Então você tem poder para mandar o mal embora. Você tem poder para repreender essa enfermidade e não aceitar no teu coração. O nosso erro muitas vezes é que nós aceitamos. Sim. Nós nos conformamos. Nós nos conformamos, nós não podemos nos conformar, não podemos aceitar, mas devemos crer que Deus pode fazer na sua vida. Devemos crer que Deus pode fazer na nossa vida. Então, meu irmão, a mensagem que eu quero deixar aqui para você nessa noite é para você crer, e não duvidar que Deus pode fazer algo extraordinário na sua vida. Que bênção, né, irmão? A gente está aqui sentado falando da palavra do nosso Deus, ouvindo o testemunho do pastor Marcos, o que Deus tem feito na vida dele, e a gente vê que é grandes coisas que Deus tem feito na vida dele. Se você analisar desde o começo, pegar a live desde o começo, desde quando ele começou a contar o testemunho dele, você vai ver que Deus tem cuidado dele desde lá do começo. E eu acredito que foi através da fé da mãe dele, que a mãe dele não desistiu. A mãe dele poderia até desistido, porque ele mesmo, na idade que ele estava, ele não poderia fazer nada. Então, começou tudo através da mãe dele, né? Porque na sua idade que o senhor estava, o senhor não podia fazer nada. Não podia fazer nada, não podia tomar decisões, não podia fazer nada. Então, a sua mãe que despertou essa fé dentro dela. E a Bíblia fala, né, lá em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a sua mãe despertou uma fé dentro dela, que essa fé agradou a Deus. E Deus começou a operar do jeito dele, da maneira dele. Às vezes nós queremos que Deus opere da nossa maneira. Senhor, faz logo aqui, já só fazer isso e já era. Não é verdade. Mas Deus tem um trabalhar certo. Deus trabalhou por etapa. Desde quando o senhor foi papai, o senhor foi para dentro da empresa, quando o senhor recebeu o remédio, que uma coisa impossível, né, que de ter acontecido, aconteceu. Olha, já era o impossível de ter chegado, né? Aí depois o impossível ainda de seu nome chegar em primeiro na lista.
vista. Coisas que nem o senhor conseguiu explicar como é que o seu nome foi para frente, e nem a medicina, os Exatamente. próprios homens conseguiu explicar. É verdade. Não tem nem como explicar como que seu nome saiu do último e foi lá pro primeiro. É. E hoje, Jota, eu falo que Deus é tão maravilhoso. Hoje eu tô aqui, né, pregando a palavra de Deus. Sim. Hoje eu sou um pregador. Deus me deu o privilégio. Não é uma honra, né? Não tenha isso como o pastor Marcos vai se enaltecer agora. Não, que eu diminua. Eu sempre faço essas orações, que eu diminua e que Deus cresça através de mim. A partir do momento que a gente reconhecemos que nós não somos nada, que o que nós fazemos é através do poder de Deus, assim como Davi, quando foi para a batalha junto com Golias, ele sabia que Davi olhou para ele e falou: não sou nada, quem é eu? Ali está um guerreiro, Golias, mas eu estou indo porque Deus, entendeu? Deus vai operar. Deus vai operar. Então, quando a gente vai e a gente sabe que nós não somos nada, que a gente está indo porque Deus vai usar a nossa vida, nós já está reconhecendo que nós não somos nada. Verdade. Se for por mim mesmo de estar aqui fazendo alguma coisa, por mim mesmo eu não faço nada. Se não for Deus para estar aqui me auxiliando, me dando palavras para poder falar, usando a minha vida, quem sou eu? Ainda mais eu. Como que voltando um pouquinho, como que uma pessoa que não tem essa ponte de informação, as pessoas falam assim: Marcos, você faz tudo, você, né? Tem um pastor amigo meu que eu quero mandar um abraço para ele, né? Se não estiver assistindo, vai estar assistindo, o pastor Hermenegildo de Campo Limpo, superintendente de Campo Limpo, e ele fala assim: Marcos, você é mais sábio que eu. Você é mais sábio que eu, porque você faz coisas que eu não tenho essa capacidade de fazer. Né? Você faz, e como que pode? Não tem explicação. Uma pessoa que não tem. A explicação para isso, pastor, tá. A fonte de informação. Mas a explicação para isso tá que é uma coisa que não pode ser explicada porque tá fora do conhecimento humano. Sim. Assim, não tem como Deus tentar explicar para nós porque tá fora do nosso conhecimento. Mesmo se Deus tentasse explicar para nós não ia conseguir entender. Exatamente. O que Deus fez, sabe, na sua vida. Mesmo se Deus explicasse, assim, tem uma passagem da Bíblia que fala sobre Oséias, que Deus estava explicando para Oséias o tamanho do amor dele pelo povo. Lembra quando Oséias falou por que Deus amava tanto aquele povo, sendo que o povo estava que nem uma prostituta, não sabia se adorava a Deus ou se adorava outros deuses. Sim. Aí Deus tentou explicar para Oséias, mas Oséias não conseguiu entender. Aí Deus fez o quê? Fez ele casar com uma mulher, uma prostituta, para explicar o tamanho do amor. Então Deus teve que fazer ele passar por aquilo que Deus estava passando. Aí ele conseguiu entender. Então é algo que Deus faz que a gente não consegue entender. Às vezes Deus vai ter que fazer nós passar por aquilo. Exatamente. Então hoje você consegue entender o que Deus fez na sua vida porque você passou por isso. Então se você tivesse ouvindo outra pessoa falar, você não ia conseguir entender. Fala assim, como é que pode? A pessoa tá faltando parte do cérebro, tá precisando de algo, mas o cara tem uma sabedoria maior do que a minha. Então a pessoa mesmo não consegue entender. E hoje eu sou pregador do evangelho, prego, né, eu sou um pregador itinerante, tenho as minhas funções na igreja local, né? Tenho as minhas funções na igreja local, sou pregador itinerante e hoje também a gente prega na praça, né? Deus me chamou para isso. Deus me chamou para isso. A história de pregar na praça também foi algo assim, algo que Deus fez, né? Extraordinário, né? Não sei como está o meu tempo, né? Mas só para encurtar. Eu ia na praça, não para pregar. Eu sempre falava assim: esses dois ficar gritando aí na praça, pra que isso? Eu falava isso. Só que Deus pegou e falou: eu te quero aqui. Sim. E aí? Aí eu fui um dia na praça, a gente ia ter uma campanha na igreja. O pastor falou pra mim: Marcos, vai ali na praça, fica ali em frente ao museu apenas panfletando. E eu fiquei. Só que quando saiu uma pessoa da loja da passarela e veio ao meu encontro e falou assim: você é pastor, né? Eu falei: ninguém me conhecia, não conhecia ninguém. Pela misericórdia de Deus, sou pastor da igreja do Evangelho Quadrangular, tô aqui panfletando, inclusive você tá convidado para uma campanha e tal, assim, né? Aí a pessoa: posso conversar com você? Pode. Começou a contar os seus problemas e falou para mim assim: você ora por mim? Oro. Quanto que você cobra para orar por mim?
Falei, não cobro nada. A Bíblia diz: graça dá e de graça receber. Não cobro nada, eu vou orar por você. E lá naquela praça eu orei por ela, para aquela pessoa. Aí aquela pessoa falou assim para mim: você é diferente, por que você não prega aqui na praça? Por que você não prega aqui na praça? E aí foi onde Deus me chamou para ir para a praça. Então hoje eu sou um pregador da praça também. Amém. Eu quero agradecer a tua presença aqui, pastor. Que Deus continue te usando poderosamente, que o que Deus fez na tua vida irá edificar a vida de muitas pessoas, assim como já tem edificado a vida de muitas pessoas. E assim, o seu testemunho é um testemunho muito forte, muito tremendo. Ainda que o senhor resumiu, né? Se o senhor ficasse para contar cada detalhe que aconteceu na tua vida, que Deus fez, eu acredito que nós passaria aqui não sei quantos dias, né? Nós passaria, se fosse contar por detalhes, né? Detalhadamente. Então, né? se o senhor resumiu bastante, ainda já deu para entender o tamanho do poder de Deus. Mas se o senhor contasse tudo, acho que tem coisa ainda que o senhor não chegou nem a contar, né? Tem muito. Então, inclusive eu tô planejando aí fazer o que eu tenho o testemunho no meu canal, né? Eu tenho o testemunho lá, né? Gravei o DVD, né? Só que hoje... Aproveita e deixa o nome do seu canal. Depois o senhor vai lá nos comentários aqui do coisa e deixa o link do seu canal, do seu testemunho, tudinho certinho, das suas redes sociais. Pode deixar debaixo do vídeo, fica à vontade. Então aí, na época a gente gravou o DVD, né? E no DVD tá íntegro, né? O testemunho, onde eu mostro os laudos médicos, mostro as fotos, né? Mostro as fotos e lá tá completo. Só que nós estamos essa época agora, né? Essa nova geração. Sim. Né? Então eu tô planejando aí fazer uma nova edição desse testemunho mais completa ainda. Aí nós vamos estar vendo se nós disponibilizamos no YouTube. Vamos ver uma nova forma aí. E se você desejar, né? Você pode estar acompanhando lá no YouTube, @MarcosConchado. Na verdade, todas as minhas redes sociais, né? Todas as minhas redes sociais, todos os dias nós postamos lá mensagens, pregações da praça, nossas lives também, né? Inclusive eu já quero fazer um convite para já estar comigo aqui numa próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Nós vamos estar juntos em nome do Senhor Jesus. E nós estamos lá. Você pode acessar @MarcosConchado, e você vai encontrar em todas as redes sociais, YouTube, Facebook, né, em todas as principais redes sociais, você vai encontrar lá o Pastor Marcos, @MarcosConchado, em todas as principais redes sociais. Pastor, e para quem quiser assim chamar o senhor para pregar, qual é os meios de comunicação, assim, as suas redes sociais, o WhatsApp, o senhor também passa também? Passo, claro. Fica à vontade, então. Se você quiser nos levar, né, para ministrar na sua igreja, no seu congresso, encontro de jovens e até culto em praças públicas, nós vamos também, né? É só você pode me chamar pelos directs das redes sociais, Facebook, né? Pode deixar a sua mensagem, também pode entrar em contato pelo pelo WhatsApp, né? O WhatsApp é 11 9 4534 8882, né? 11 9 4534 8882. Você pode estar entrando em contato com a gente e levando para ministrar aí na sua igreja, no seu evento. Vai ser uma honra para mim estar aí orando por cada um de vocês, clamando a Deus e levando a palavra de Deus aos corações. Amém. Eu quero agradecer a todos vocês que ficou até agora aqui assistindo. Você também que vai assistir depois essa transmissão, essa live, vai ouvir o testemunho do pastor. Que Deus abençoe poderosamente a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a vocês aqui, passo a palavra para o pastor, para ele estar orando, finalizando a nossa live de hoje, e que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Fica à vontade, pastor. Amém, Jota. Eu quero agradecer também por essa oportunidade, por
te conhecer, né? Não nos conhecíamos, né? Passei a conhecer você e que Deus possa te abençoar, viu? Que Deus possa abençoar essa plataforma em nome de Jesus, que ela venha crescer cada vez mais, que você venha ser esse instrumento de Deus, trazendo homens, mulheres de Deus aqui para dar essa oportunidade de falar do Evangelho, anunciar o Evangelho de Cristo, que isso é importante, é anunciar a palavra de Deus, tá bom? Então, muito obrigado, eu que agradeço de coração. E nós vamos orar por você. Eu quero orar por você e você que tem, especialmente na área de cura, né? Deus tem me usado muito nessa área de cura. Então, se você tem aí uma enfermidade, se você tem aí um problema, uma dificuldade, né? Você pode estar colocando a mão, se você pode, tá? Se você está disponível agora, se você está no trânsito, fica, não é, né? A não ser que você pare o seu carro aí, mas onde você estiver, se você pode, coloque a mão no local da enfermidade, ou na sua cabeça, ou até mesmo no coração, e eu vou estar orando por você em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu oro, Senhor, por essa pessoa, Pai, que está assistindo, Senhor, essa transmissão. Meu Deus, em nome de Jesus, aonde houver, Senhor, uma enfermidade agora, meu Deus, seja ela a enfermidade que for, seja ela o grau que for, meu Deus, que o Senhor possa entrar com cura, que o Senhor possa entrar com restauração sobre esta vida agora, meu Deus. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e em nome de Jesus, Pai, assim como o Senhor me curou, Pai querido, eu determino, Pai, sobre a vida deste homem, sobre a vida dessa mulher, eu determino, Pai, a cura, Senhor, imediata, eu determino, Pai, a unção do Senhor sobre esta pessoa, Pai, em nome de Jesus. Aonde houver, Senhor, uma enfermidade, eu digo mal, pega tudo que é teu e dá-o fora dessa vida em nome de Jesus, dá-o fora, bate em retirada em nome de Jesus, Pai, e não para minha glória, nem para a glória do Jota, mas para a glória do teu nome, Senhor. Nós declaramos, Pai, essas pessoas curadas, nós declaramos, Pai, essas pessoas libertas, nós declaramos, Pai, essas pessoas restauradas pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, receba, meu irmão, a cura sobre a sua vida, receba, minha irmã, a cura sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoa a vida do Jota, da sua família, abençoa, Pai querido, esse podcast, Senhor amado, que venha fluir, que venha crescer cada vez mais e mais, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te louvo, eu te exalto e eu glorifico o teu nome, em nome de Jesus. Amém.